Atos 8, glória a Deus, 8:14, Deus Santo, aleluia. Não foi essa palavra que eu estudei, mas eu vou chegar lá na outra também, porque tem tudo a ver, porque fala sobre oração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Minha neta está ali desmaiada, coitada. Aleluia. Atos 8:14, amém, igreja? Diz assim: Pedro e João em Samaria. Todos nós sabemos que samaritano não se dava com os cristãos, né? Eles eram tipo inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem aqui já alegrou meu coração por causa disso. Irmão, é tão bom quando o inimigo nosso, ele fica bem com a gente. É maravilhoso, irmão. A gente, na hora, a gente não entende. Como a irmã trouxe a palavra aqui, muito forte essa palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente tem que ficar em paz com os nossos inimigos também. Não é só com os nossos irmãos. Para você chamar a atenção de Deus, é você ficar bem com o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, a Bíblia fala para quê? Para dar o de comer para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui já alegrou meu coração. Que diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Pode se sentar, igreja. É forte essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte, aleluia. Porque o que eu aprendo, o primeiro ponto que eu aprendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, irmão, que os nomes de Deus, irmão, não é de qualquer maneira. Eu estava meditando na passagem de... Peraí, que agora voou com o nome dele aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Centurião Cornélio. Estava meditando sobre o Centurião Cornélio na madrugada. Ele era um homem que também, ele era que nem o samaritano, ele não era judeu. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, não era cristão, né? Por isso que a gente não tem que ficar brigando com o macumbeiro. Nada disso, nada disso. Como é que eles vão se converter se vocês não mostram o Cristo que você saiu para eles? Como que pode, irmão? O Senhor, ele falou até com Pedro sobre isso, que não era para Pedro chamar de impuro aquilo que ele tinha purificado. Irmão, ninguém conhece o coração de ninguém. Eu tenho uma espírita, uma macumbeira, que ela gosta muito de mim. E pela misericórdia de Deus, eu ajudei muito ela com cesta básica, porque às vezes o irmão pede cesta básica, não, macumbeira não pode, eu dou, irmão. Se Jesus falar, tá, eu dou. Se ele me chamar para ir na macumba dele, eu também vou. Porque se Jesus mandar o erro, porque o propósito tem. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor exorta exatamente Pedro acerca disso, da gente não ficar, louvado seja o nome do Senhor, fazendo exceção de pessoa. Essa palavra quer dizer isso. Jesus quer mostrar isso para mim e para você, que nós não devemos fazer exceção de pessoas. Jesus, ele batiza quem ele quer, ele dá o Espírito dele para quem ele quer. Quem somos nós para ajudar
julgar ou falar alguma coisa. O que nós não entendemos é melhor que nós viemos a ficar calados. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, Daiane, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ele falava comigo, quando a irmã tocava em você, que você foi renovada pelo Espírito Santo, Deus falava contigo. Deus falava comigo acerca da palavra. Olha a importância dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você não tem que duvidar que é o Espírito Santo da Rabandecomanasca na tua vida, porque é. Porque o Senhor está mostrando para você o quanto que Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está mostrando para você que Ele não afastou de você o Espírito dEle, mas você sim tinha se afastado do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, esse homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele estava orando, irmão. É engraçado que Deus falou comigo na madrugada, esse centurião, Cornélio, ele estava na sua casa, ele estava orando, louvado seja o nome do Senhor. E ele orava, e o anjo desceu, irmão, pelo amor de Deus. Se o Espírito Santo, se o anjo, se Deus mandou o anjo para falar com ele, quem sou eu para julgar, irmão? Pelo amor de Deus. Achei, sabe? Eu lendo essa história na madrugada, irmão, eu me emocionei demais. Por quê? Porque eu vi o amor de Cristo pela sua humanidade. Talvez hoje a pessoa está lá na macumba, mas daqui a pouco está aqui. Eu também já fui da macumba. Olha isso. Eu adorava. Aí levei um tiro no morro, porque antigamente, hoje não. Olha como é que Jesus é. Olha como é que. Olha, irmã. Eita, Jesus. Olha, pastora, como é que Jesus é lindo. Hoje, o tráfico pede oração. Antigamente eles iam para a porta da macumba, porque eu era uma. Porque quando eu estava lá no meio dos traficantes, a gente ia tudo para a macumba. Hortinha, a gente chama de hortinha. A gente escolhia para a macumba. Aí tomava os passes lá. Aí eu tinha levado um tiro de porco. Aí a pombagira falou, botou uma aqui no meu pescoço, uma aqui oral no meu pescoço. Ela falou, isso é para te proteger. Mentira, irmão. Se o Espírito Santo não te proteger, ninguém te protege. Ninguém te tira da mão de Deus. E ali, louvado seja aquele Espírito, falou que nada mais ia acontecer comigo. Em menos de um mês tomei outro tiro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi aonde, irmão, as máscaras, os povos iam caindo da minha vista. Que aquilo ali não tinha nada de santo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, irmão, eu vou dizer para os irmãos, por que eu entrei na igreja? Porque fizeram um trabalho de macumba para me separar do meu esposo. Que, irmão, fica ligado com o teu marido, irmão. Cuida bem do teu marido. Esposa, cuida bem do teu esposo. Sabe por causa de quê? Porque com ele está difícil, sem ele está pior. Eu sei o que é criar 3 filhos sozinha. Tá? Eu sei o que é uma mãe ficar ali me perturbando, fazendo macumba para me enlouquecer. Que até maluca dentro de casa eu fiquei, virei mendiga dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor me alcançou. Quem não gostava de mim, tu está pensando que Deus estava preocupado? Não, Ele estava preocupado em salvar minha alma. Ele estava preocupado em me levantar para levar o ídolo dele, porque é isso que acontece aqui. Se o irmão prestar atenção na história, aleluia, tanto do samaritano quanto do Cornélio, o Cornélio, ele orou, pediu a Deus, não sei, para entender que ele pediu, que ele queria ser salvo, batizado, porque foi o que aconteceu. Ele ali, o anjo apareceu para ele, mandou ele procurar Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E, ó, irmão, você é muito forte. Por isso que tem macumbeiro lá dentro, que às vezes Deus fala com ele diretamente. E a gente, como cristão, fica julgando, fica apontando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque era isso que os cristãos antigos faziam. Era isso que eles faziam. Ao todo tempo eles apontavam, eles julgavam. Mas o Senhor Jesus, com seu amor maravilhoso, sempre estava na frente. Eu não entendo, irmão, como é que nós somos um povo soberbo, orgulhoso, prepotente. Achamos que somos melhor do que não somos, irmão. Eu não sou melhor do que aquele que está dentro do botiquim. Não sou, irmão. Eu não sou melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mandava eu sentar na porta do botiquim para pregar para a macumbeira. Hoje a macumbeira é uma diaconisa da casa do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus mandou eu entrar dentro do botiquim para dar um beijo no macumbeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia uma macumba até para mim. E Deus, quando Ele me dava um beijo,
dia eu vou entrar para a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu vou entrar. Ele me deu um beijo. Irmão, quando ele me deu um beijo, eu achei que ali foi o último dia dele. Para mim era uma despedida. Sabe quando você sente que alguém está se despedindo? Eu senti, pastora. E ele era ruim, pastora. Pastor, ele era, pensa num macumbeiro ruim. Ele, muito ruim. Muito ruim. Ele fazia macumba quando eu andava com ele. Parei de andar com ele. Ele começou a fazer trabalho para mim, para me voltar a andar com ele. Só que não adianta. Quando tu levanta tua mãozinha para Jesus, quem te protege é Ele. Quem te guarda é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Nesse mesmo dia, irmão, eu fui para a igreja e profetizei sobre a vida dele. E daqui a pouco, quando chega mais tardinho, houve uma notícia. E quase mataram o fulano ali dentro do terreno baldio. Irmão, ele estava com a cabeça toda funda. Agora ele operou. Não está totalmente normal. Dá para perceber. Isso aqui dele, o crânio dele entrou, irmão. Arrebentaram ele todinho. Vai perguntar, viu? Ele está com Cristo ainda por cima, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para vocês, que Deus está mandando eu dizer? Irmão, não tem para onde você fugir, não. Se tu pensar em desviar, meu irmão, cuidado com a volta que vai ser dolorosa. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando comigo ali, ó. Ali, sentado. Mandou falar para a igreja, porque tem gente que está assim. Tem gente que está querendo voltar para trás, desistir. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando aqui. Irmão, tu acredita que eu fui numa vigília na intenção dele, quando ele estava dentro da UTI? Que praticamente os médicos, meu irmão, não tinha jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui, sabe para onde eu fui, irmão? Eu fui para uma vigília. Eu fui pelaquela alma. Você tem feito alguma coisa pelas almas? Ou você só sabe murmurar e questionar, falar mal, apontar, julgar? Louvado seja o nome do Senhor. A vida está dentro da nossa casa, nossos filhos. A gente chama de peste. Aí esse garoto é uma praga, mas está na igreja. É como a pastora falou aqui, não adianta a gente escutar a palavra, a gente não botar em prática. Por isso, irmão, eu não tenho vergonha, nenhum pingo de vergonha. Se o irmão vem pregando e cair no erro, pode me corrigir. Porque o Espírito Santo ele faz muito disso comigo. Ele me mostra. Irmão, não preciso nem de profeta. Não, Deus fala comigo. Deus fala contigo. Mas talvez tu está com os ouvidos tampados. O centurião, ele nem cristão ele era. Desculpa. Ele nem cristão ele era. Mas a Bíblia diz, sabe o que ele era? Ele gostava de dar esmolas. Tem gente dentro da igreja que não gosta de dar nem dízimo, quanto mais oferta. Ele gostava de dar oferta. Ele gostava. Ele orava. A Bíblia diz que ele era temente. Lê aí depois em casa. A Bíblia diz que ele era temente ao Senhor. Irmão, gente que é temente a Deus não tem tempo para fofoca. Não tem tempo de olhar para ninguém de cara feia. Ela é uma pessoa que quer abraçar as pessoas, como a irmã falou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa do Espírito Santo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ela gosta de tratar as pessoas bem, aleluia. Ela não gosta de se achar melhor do que ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Até porque a Bíblia diz que a gente nem tem que se achar melhor do que ninguém. O diabo ele nos ensina isso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eita, Deus Santo está aqui na casa. Aleluia. Eu não estou trazendo uma palavra para tu rodopiar, para tu pular, para tu dar peão, não. Eu estou trazendo uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, do que Deus falou comigo, para você analisar como está a tua vida diante do Senhor. Porque o prazer de Deus é que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo dele. Aleluia. Eu me recuso a sair de lá do tanque. A minha filha, quando eu saí daqui sexta-feira, a minha filha ligou para mim: mãe, a senhora está onde? Eu falei assim: por quê? Porque está dando tiro aqui. Então eu não vim de lá do tanque para cá para ficar de conversa fiada. Eu vim para pegar a presença de Deus que eu preciso. É o que me coloca de pé, louvado seja o nome do Senhor. E detalhe, louvado seja o nome do Senhor. Quando o anjo mandou ele, aleluia, até Pedro, ele mandou 2 oficiais dele ir até a casa de Pedro, sendo que Pedro já estava assim, irmão, eita Jesus, antes de Deus falar contigo, primeiro ele fala comigo, não tem essa. Tem gente que é guiado pelo profeta, eu não.
Eu sou guiado pelo Espírito Santo, o dono da Bíblia, da palavra, que fala comigo. Tem muita gente sendo enganada por causa disso aqui, não lê a Bíblia. Aleluia. E nem presta atenção. Eu falei na sexta-feira, irmão. Eu não entendo que a pessoa, parece que ela marca um encontro com um amigo dentro da igreja. Que ela chega na igreja, parece que está com saudade daquele amigo que só conversa. E o pior de você conversar é que você tira a atenção de quem quer prestar atenção na palavra. Entendeu? Porque, infelizmente, sexta-feira estava assim. Era uma conversa tão alta que eu estava incomodada porque eu queria ouvir a palavra que não estava dando para ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, irmão, fala o que Deus manda. E Cornélio não. Cornélio ouviu o Espírito do anjo. Ele obedeceu, aleluia. Ele não duvidou que era Deus que estava falando com ele, aleluia. Porque ele estava orando ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Embora ele não tinha intimidade, aleluia. Mas ele orava, e quem ora, irmão, aleluia, o Espírito Santo testifica que é ele que fala contigo. E ali o Senhor ele deu um sono, ele arrebatou. Irmão, tem gente que fala tanta besteira, tem gente que fala não acredita no arrebatamento. A Bíblia diz que Pedro ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado e Deus falou com ele. Porque ele também, os outros cristãos, tinham um hábito de chamar tudo de impuro. Aí o Espírito Santo se revela para ele e diz para ele que não é para ele chamar de impuro aquilo que ele purificou. Ele estava querendo dizer o quê? Sobre Cornélio. Um exemplo. Olha só, Pedro, ele não é cristão. Ele não é cristão. Mas eu quero que você vá na casa dele, porque ele vai se tornar um cristão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando lá que Deus está mandando, o rapaz, né, o macumbeiro lá, foi para a vigília. Irmão, estava com muita dor na alma. Eu esqueci até que eu tinha família. Eu só pensava nele, porque ele me beijou, aleluia. E ele me deu um beijo, como se fosse um beijo de socorro, de clemência, como se fosse um beijo pedindo ajuda. Porque ele falou, né, um dia eu vou para a tua igreja, um dia eu vou servir esse Deus que tu serve. Mas ele era uma pessoa tão odiada, porque ele era uma pessoa muito ruim. Quando ele fazia trabalho para acabar com a vida da pessoa. Era mãe, era irmão, era tudo, não importava para ele. Mexeu no carinho dele, ele estava lá para destruir. Então uma pessoa assim, ela realmente ela é desprezada, ninguém quer estar perto. Louvado-se, mas nós somos cristãos, irmão, pelo amor de Deus. Sabe aquele vizinho talvez perturbado? Vou falar do vizinho aqui. Aquele vizinho perturbado que está com rua. Olha por ele. Ontem meu vizinho lá também vai comer. Aí botou lá um som lá, alto. Eu pensei que ia dar uma choradinha. Aí minha filha, não mãe, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Mas eu vi que ela estava sendo usada pelo inimigo para tirar minha paz. Não era nem o som que estava tirando a minha paz. Porque não era uma música de funk, de palavrão, não era. Já teve isso lá, mas Deus, ó, pum, passou horror. Aí ela ainda falou assim, vai começar tudo de novo. Falei, Lidiane, vai orar, meu. Aí ela falou, vai orar, meu. Aí eu falei, não tá me atrapalhando não. Deitei, comecei a orar. Jesus, eu sou tua serva. Ele leva o encosto, ele ama comer. Eu sou tua serva. Eu não aceito, Senhor. Senhor, tem misericórdia. E falando. Daqui a pouco, ele mesmo fala de mim no som. Sem precisar eu gritar, sem precisar eu botar baiano, sem precisar eu simplesmente fechar o Lidiane, fechar a porta e fechar a janela. Não, mãe, se a senhora fechar é que ele vai me botar achando que a senhora. Não, pode fechar a janela, pode fechar a porta. Acabou o assunto. Se eu tenho um Deus, como a Bíblia diz, que me defende, se eu tenho um Deus, como a Bíblia diz, que é meu advogado, ele vai entrar, ele vai dar vitória. Ele deu vitória, minha oração agora vai ser essa, aleluia. Senhor, se o Senhor ouviu a voz de Cornélio, eu quero que só ouça a minha. Eu estou buscando para o Senhor falar comigo. Eu tive um tempo que eu estava fria, eu já não estava mais escutando a voz de Deus. 2 montes que eu fui com a senhora, foi o renovo que Deus me deu. 2 montes. Pastora, eu voltei, porque às vezes as pessoas vêm sentadas, sabe? Não sabe como é que está a nossa vida, não. Sabe não. Tu só vai saber se você tiver amor no Espírito.
quando o irmão não está bem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me levantei, irmão. Para a glória de Deus, eu não, Jesus me levantou. Já voltei a jejuar, agora coitado de Satanás. E eu falei para Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor me dê firmeza. Eu olho para a pastora Maravilha, sabe o que eles outros falam? Você chama de saco da pastora, eu não puxo o saco de ninguém. Ela me espelha. Eu me espelho nela, porque ela tem, eu não tenho metade da coragem que ela tem. Porque é muito fácil tu julgar, eu quero ver tu fazer o que ela faz. Eu quero ver tu fazer o que ela faz. Porque nós somos falhos, irmão. Somos imperfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Paulo falou para o povo? Sede meus imitadores, assim como eu sou dele, assim como eu sou de Cristo. E a gente tem que se espelhar em alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me levantou. Só dos montes que eu fui, meu Deus começou os dons do mistério. Não pensa. Entendeu? Eu fui no pastor lá, pediu para mim orar uma pastora lá, botou minha mão na costela, na coluna dela, para me orar, orei. Passou. Aí quando foi no final, a pastora veio perto e falou assim: irmã, quando você colocou a mão nas minhas costas, eu senti um fogo sem tua mão. A dor sumiu. É isso que eu quero. Glória. Ser cheio dele. Eu não estou aqui para disputar com ninguém. Se você não gosta de mim também, não tem problema, eu vou respeitar. Se você não quer falar comigo, eu vou respeitar, irmão. Eu não quero guerra com ninguém. A única guerra que eu quero é com Satanás, irmão. O inimigo da minha alma, o que me pisou, o que me humilhou, o que tentou várias vezes tirar minha vida, aleluia. E minha mãezinha lá na Universal, Jesus salva minha filha, Jesus guarda minha filha, 3 tiros no corpo, louvado seja, eu nunca canso. Pastora, a senhora sabe que uma vez eu fui no culto? Eu sempre fui, aliás, eu era no culto. E eu sempre contava um testemunho da televisão. A senhora sabe que uma missionária falou comigo? Falei assim: pastora, quando a senhora conta esse testemunho terrível, eu até de cara feia, porque as pessoas não gostam, você fica repetindo. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. Sabe por causa de quê? Eu sei ser grata a quem me ajuda. Eu sou grata a esse Deus. Eu sou muito grata de onde Ele me tirou, o que Ele fez pela minha vida. E Cornélio aqui, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. O objetivo dele era coisa espiritual, porque ele recebeu o espiritual, irmão. E aí Deus falou para Pedro, deu uma exortação de Pedro. Aí Pedro não estava acreditando não, tá? Tem gente que não acredita no profeta, não acredita não. Não acredito, eu não ligo. Uma certa feita, eu tinha mania, eu gosto muito da Deus amor, até hoje eu gosto. Só um lugar que quando eu tenho vontade de ir, é meu lugar de refúgio. Ali ninguém fica convidado. Ali tu só recebe. E se você dá muito, você tem que receber. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostava muito de ali. E eu tinha mania de levar foto da família. Irmão, até aquele jogador, esqueci o nome do apelido dele, era Animal, ele era do Cacho. Edmundo. Menino, eu fiz que nem o pastor, antigamente era a revelação do pastor, agora está uma bagunça, só não tem porta. Está triste. Agora começa agora a palavra e fala assim: revela para mim. Está triste. O Espírito Santo de Deus me revela e está dando livramento para esse homem e vai converter. Eu comecei a rir por dentro, acho que nem Sara, irmão. Falei: meu Deus, como é que pode? Ninguém conhece, o cara é jogador, é ricão. Sabe o que aconteceu? Ele teve um acidente feio, a beça, Deus deu livramento para ele. Hoje em dia ele está na igreja, irmão. Parou em glória de Jesus. Aí você fica achando que a tua oração não está sendo ouvida, está sendo ouvida. Só te peço uma coisa: cuidado com o que você pede para Deus, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Cornélio, louvado seja o nome do Senhor, ele pediu, eu creio que ele pediu espiritual. Pedro não acreditando. Aí o Senhor falou para Pedro: ó, vai vir 2 oficial dele, tu vai saber quem eu falei contigo. Aí os oficiais deu um recado para ele, né? Cornélio mandou te chamar e tudo. Aí aconteceu o que ele falou que o anjo fez. E uma palavra linda, linda. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro foi para a casa de Cornélio. Sabe o que Cornélio fez? Tem crente que é egoísta, que é só para ele. Cornélio não.
A Bíblia diz que Cornélio juntou a família dele, alguns amigos íntimos dele. Porque nem todo mundo que anda contigo, fala que é teu amigo, é teu amigo. E nem todo mundo que anda contigo quer saber nada de Deus, não quer. Aí levaram para a casa de Cornélio, e lá Pedro pregou o quê? A palavra. A gente tem que pregar a palavra para quem não conhece Cristo. Eu sei, a gente também tem que pregar dentro da igreja, porque há muitas pessoas, aleluia, que também precisam de libertação, precisa que Deus faça algo, complete algo, até eu preciso. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel até terminar. Quando terminar, ele prepara e leva. Então a gente está em obra, está na mão do olheiro. Só que o caso lá fora é pior. Aqui Deus está tratando com a gente para ir lá para fora levar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele começa a trazer a palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles. Todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Tem gente que duvida até de línguas estranhas, até escrito só ler na Bíblia. E eu achei assim, eu fiquei apaixonada por essa palavra, sabe? E eu falei para Deus, eu preciso me converter mais, sabe, irmão? Porque é muito mole você pegar, a pastora é muito boa, né? É mole amar ela, não é? Vai para uma bombeira também, uma bombeira assim, vai? É isso que Deus está querendo dizer aqui. Porque você já está cheio do Espírito Santo. Você vem para a igreja para ser renovada, mas com Ele você já está. Louvado seja o nome do Senhor. Você está cheio, irmão. Louvado, não aceita você chegar aqui e sair da mesma maneira, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que eles estavam fazendo, irmão Jorge, para receber o Espírito Santo? Ó, ouvindo a palavra. E o povo chega dentro da igreja, não quer ouvir palavra, só quer visão, revelação. Bota o porém, vamos orar. Dificilmente você vê na hora da palavra alguém dando lugar para o Espírito Santo. Dificilmente. O povo já está acostumado. Só dá lugar quando tiver um bolinho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer o Espírito Santo, faz que ele é Cornélio. Ora! A palavra está sendo pregada. Vai poder como a nação de cantar a bom decaio. Ah, santo, aleluia. Tem muitos Pedro que sobem nesse púlpito e pregam a palavra de Deus. Meu irmão, entendeu o mistério aqui forte que Deus falou? Enquanto Pedro falava da palavra, eles foram batizados. Entende o poder da palavra? A palavra, irmão, ela é mais poderosa do que uma visão, uma revelação, meu irmão. A palavra, ela cura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, por muito tempo atrás, eu pregando na igreja que eu era, pela misericórdia de Deus, eu pregando, irmão Jorge, eu não botei nem a mão na mulher, na jovem, por uma jovem. A jovem levantou, começou a rodar, pá, estava arrematada. Sabe por causa de quê? Porque eu estava pregando. Mentira! É porque era o poder da palavra que estava descendo naquele lugar, aleluia. Eu senti um fogo sair da minha boca, e aquele fogo ele rodava dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmão, sai de casa na intenção de ouvir o Senhor falar. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão trouxe palavra aqui, aleluia. Eu senti a presença de Deus, mas não era o que você queria ouvir, mas era o que Deus queria falar. Eu me senti lisonjeada, irmão Jorge, porque se Deus usou o irmão para me exortar, para me corrigir, é porque Ele se importa comigo, é porque Ele me ama, é porque Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, que eu fique na posição para ser cheia. Ai, Senhor Jesus. Irmão, lendo essa palavra, eu entendi que o desejo de Cornélio, eu quero uma casa, eu quero um marido, tem gente que é assim. Se Deus não der o que eles querem, eles não voltam na igreja. Cornélio não estava preocupado em ganhar. Cornélio estava preocupado em ser cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava passando também por Estevão. Estevão morreu apedrejado, aleluia.
Ele viu o céu aberto. Tem gente que quer ver tanta coisa, mas vai ver como é que a vida dele dentro da igreja. Não se liga para falar que a gente quer ver a dona, meu irmão. Teve um também que dormiu, esqueci o nome dele. Deus. Ele dormiu porque Paulo estava pregando mais de 1 hora, pregando muito tempo. Ele não aguentou, ficou com sono. Paulo ainda foi lá e trouxe ele de volta. Aleluia. Tem gente que ainda murmura quando você está pregando. Tem gente que fala, mas vai prestar conta com Deus, porque é Deus, irmão. É Deus que fala através de seus profetas. Como ele falou com Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E através de Pedro, aquela família foram batizados com o Espírito Santo. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Cita ele aí, cita. Cita na poder, cantará ele aí, aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, irmão. Sabe o que as pessoas falavam lá no meu quintal? A Dayana está ali. A Dayana é uma menina que, quando eu comecei o culto, muitos anos, lá no meu quintal, ela começou a ir no culto, né, Dayana? Ela começou no culto. Ela usava topzinho, quase pelada. Né, Dayana? Shortinho, curtinho. Meu pastor me ensinou, sabe o quê? Neia, não fala nada. Sabe o que o pastor ele falava para mim? Tinha uma que ficava no botequim. Ele falou: Neia, vai atrás dela, deixa ela beber e traz ela. Manda ela vir com a cerveja na mão, pode vir. Jesus fala, meu irmão, vê como estás. Só não pode permanecer. E ela, o Espírito Santo convenceu ela. Ela mesma começou a vir totalmente diferente, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Eu quero estar aqui dizendo para você, irmão, que vale a pena obedecer a palavra desse Deus. Ele está dando uma receita aqui para você ser cheio do Espírito. Ah, irmão, pelo amor de Deus, quem não quer orar um canceroso e ver o câncer pular para fora? Ah, pela misericórdia, Deus usou minha mão para orar uma comer. E ela foi curada do câncer. Pela misericórdia. E Deus usou o pastor Jorge Santos da Restauração. Aquela macumbeira que faz macumba para te matar, ela vai ano para ver se tu está morta. Mas Deus manda te dizer que vai ficar enfermo e tu vai orar, ela vai ser curada. Se converteu, meu filho. Não precisa fazer muito, não. É tanta gente conjunta da igreja, que se adubando. Eu não estou nem aí para nada. Eu sento lá no meu culto, eu gosto de sentar lá atrás e eu fico ligado. Se tiver que ter oportunidade de acontecer, se não tiver, também eu dou um pouco de graça para ter o perdão de Jesus, porque ele sabe, irmão, que eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. E às vezes as pessoas olham de cara feia porque você está pregando o que o Espírito manda, não o que ele quer ouvir. Eu já fui pregar a igreja, que a pastora já foi fazendo na minha cabeça, para me pregar contra as ovelhas dela. Chegou lá, Jeová mudou tudo. Jeová me usou para arrebentar, foi ela todinha, nunca mais ela me chamou. Passou pela rua, fingiu que não me viu. Mas eu tenho certeza que aquelas almas não foram para o inferno, porque elas ouviram a verdade naquele dia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui o que eu quero deixar para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, que é duas receitas para você ser cheio do Espírito Santo. Uma é orar, a outra, louvado seja o nome do Senhor, é ouvir a palavra, atentar para a palavra de Deus. Igreja não é lugar de ficar conversando, igreja não é shopping, não é passarela, igreja não é pracinha que eu marco encontro com meu amigo para ficar conversando. Porque enquanto a gente está de qualquer maneira aqui dentro, o diabo está atuando, aleluia. Tem gente que fala: o diabo não entra na igreja, ele entra assim, irmão. Eu sentada na mesa de oração, pastora, as irmãs tudo conversando, tudo desligado, eu ligado. Eu chegar a ficar nervosa, porque eu sei o que Deus tem para fazer através da minha vida. Aí daqui a pouco tinha uma irmãzinha lá sentada, ela não olhava direito para minha cara, eu não sabia que era demônio. O diabo não olha para minha cara. O diabo que tem raiva de mim, ele que não quer falar comigo e falar de mim. Porque esse macumbeiro, pastora, ele, quando eu fui na vigília pela vida dele, Deus usou o profeta Laés que estou dando vida a uma pessoa que está aqui orando para alguém que está na UTI. E o médico
tu disse que tu tem, tá lá vivo, vindo para a igreja, todo tá pegando. Então, quando tá pegando, mas experimenta ir lá falar mal de mim para tu ver. A macumbeira, experimenta ir lá falar mal de mim para tu ver. Às vezes, irmão, o ímpio, o macumbeiro católico, te defende mais do que o irmão dentro da igreja. Peraí, não se escandaliza não porque isso é bíblico. Outra hora eu trago uma palavra parecida pra gente que eu também preciso. Eu preciso me converter mais, eu preciso descer mais a casa do oleiro, eu preciso me vigiar mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não estou aqui me dando de perfeita para ninguém. Eu estou aqui passando para vocês o remédio que o Espírito Santo passou para mim na madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ele ia direto na minha casa para comer, porque as pessoas não gostavam dele. Quando Paulo se converteu de imediato, acreditaram na conversão dele? E essa é a mesma coisa. Comigo também não é diferente. Contigo também não é. Mas você não tem que se importar. Você só tem que ser cheio de Espírito. Porque uma hora, quando Deus quiser, Deus vai falar assim: eu vou te ensinar a você respeitar minha serva. Vou botar no leite e ela vai lá e explorar para te segurar. Deus faz, irmão. Deus faz. Deus faz, irmão. Só que o teu coração tem que estar cheio do Espírito. O coração cheio do Espírito Santo, irmão, ele não faz maldade, ele até pensa. Mas o Espírito Santo fala assim: não foi assim que eu te chamei. Não foi para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Cornélio aqui é uma passagem linda. Eu fiquei feliz também que os samaritanos alguns também aceitaram a palavra de Deus. Ai, fiquei feliz, irmão. Quando eu li essa palavra ontem, eu não tinha visto. Os samaritanos, eles eram bravos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não eram ruins, não. Os cristãos que era só misericórdia. Aí a pessoa fala assim: não, mas o fulano, meu irmão, vai para a Bíblia. Glória a Deus, é verdade. Vai para a Bíblia. Se você não for para a Bíblia, você não consegue ficar de pé. Tem que ir para a Bíblia, tem que ver o que eles faziam. Ele também tinha um povo ali que era ruimzinho, que brigava. Tinha os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló. Eles ficaram na capa lá, brigando com as terras lá, segunda-feira. Aí Abraão, com sabedoria, que era o líder, né? Abraão foi lá, apaziguou, para de briga. Aí mandou Ló: olha onde que quer ir, Ló, olho grande, a gente olho grande. É tudo para ele, eu dou. Então, eu ficava sentada na minha oração, porque não eu que quis sentar, Deus me colocou. Eu nunca gostei de sentar. Eu nunca gostei de sentar em altar, eu gosto de ficar lá na porta. Eu gosto de ficar na porta, eu gosto disso, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que briga por causa de tudo. Tem ciúme de tudo. Eles só não brigam para ganhar um pro rei. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus que a Dayana está ali, foi resgatada, né, Dayana? Aceitou Jesus aqui, não aceitou não, ela voltou para Jesus. Pastora, ela me ligou, já estava no Uber, já vindo. Ela falou assim: né, tu vai para a igreja? Aí eu falei assim: já estou a caminho. Ela queria vir. Aí eu falei: Dayana, à noite eu vou, trago você. Quando eu olhei, tá a menina entrando ali. Isso é o quê? É sede de buscar, é vontade de buscar. E a gente tem que abraçar, irmão. A gente tem que abraçar. Porque muitas das vezes, em vez de a gente abraçar, a gente está jogando para fora. O nosso propósito é ganhar para o reino. É sabe que eu nasci para isso, irmão. Eu nasci para isso, passar aqui é o inferno. Louvado seja o nome do Senhor, estou me preparando para ir junto com a pastora aí, ó, evangelizar. Tá? Eu estava sentada ali, eu falei: sabe o que eu vou fazer no pastor Marco? O culto lá comendo. Aí o pessoal ficava feio porque não tinha oportunidade. Eu lá fora, pegava o folhinha lá, ó, pegava o folhetinho e ia lá para fora. E Deus me deu essa vontade que a pastora me permitiu ficar lá fora, dando folhetinho, porque o Espírito Santo me colocou uma estratégia. Que às vezes tem até pessoa querendo entrar, mas fica com timidez. Aí Jesus falou: cerca lá fora. Porque eu vim aqui, irmão, para juntar, para somar com a obra. Porque a obra é do Pai, a obra não é nossa, é da pastora, a obra é de Deus. Que nessa manhã, irmão, a gente pega nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos a colocar propósito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque se você continuar na tua soberba, achando que tu é melhor do que ninguém, sabe para onde tu vai? O mundo. Tá?
pessoa soberba, Deus ele vomita. Deus ele não suporta. Se tem alguém que está te maltratando, sendo soberbo, não fala nada não. Vai orar por ele. Melhor remédio. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Mas às vezes a pessoa acha que brigar e xingar é melhor do que orar. Aí perde pro diabo, né? E é escandalizado. Louvado seja o Senhor. E que os irmãos ficam com essa palavra. Estuda lá, irmão. Lê lá, irmão. A história de Cornélio. Coisa linda, 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 linda. Coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Como é? Gente, pelo amor de Deus. Isso que está na Bíblia acontece. A Dani Cristina, ela já contou o testemunho dela para mim. Ela falou para mim, Néia, eu vi a voz do Espírito Santo me tirando de dentro do candomblé. Pelo amor de Deus. A pastora dá direto testemunho aqui que Deus falou com ela. Nossa, mas ela era macumbeira. Ué, mas Deus alcançou graça nela. E aí? Eu vou fazer o quê? Vou ficar com raivinha de Deus? Que Deus tirou ela da macumbinha? Vou ficar com raiva de Deusinho? Não, vou ficar feliz que Deus arrancou ela. E através dela, vidas estão sendo transformadas. Ontem tem uma palavra que a senhora fala, não me lembro, depois eu vou perguntar à minha neta. Isso já era uma meia-noite, ela falou essa palavra. Ela falou assim, vó, a pastora Mara fala essa palavra. A minha neta, ela nunca me aceitou como pastora. Ela me ama. A pastora era pastor Ramos. Agora não mudou. Agora não está pastor Ramos. Agora minha pastora é pastora Mara. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é lindo. Continua aprendendo a palavra. Fala de Jesus. Mesmo que a pessoa ali naquele momento não vai dar ouvido, mas o Espírito vai ficar lá depois. Ó. Ele vai ficar lá, comandando aquela pessoa. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja na bandeira cantaralha, cheio do Espírito Santo. Seja cheio na bandeira cantaralha do Espírito Santo em nome de Jesus. Deus chamou você para exortação. Não é para você ficar com timidez. É para você falar o que Deus manda. Porque quando você falar, eu sentir essa virtude da tua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa Pedro aqui em cima. Deus usa Pedro aqui em cima. Deus usa Pedro aqui em cima. Aleluia. E quem der ouvido a palavra de Deus vai sair vitorioso. Vai sair fortalecido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é vitorioso. Deus é maravilhoso. Irmão, eu tenho uma jovem. O irmão me ajuda em oração, tá? Eu tenho uma jovem que já tentou se matar, uma não tomaram chumbinho, outra já pularam, sabe? Por isso que, irmão, às vezes, eu fiquei muito ruim, quase me desviei, por causa disso. Porque Deus falou que eu sou ganhadora de alma. E os cristãos, em vez de me abraçar e me ajudar, não são os primeiros a apontar. Dirigi a igreja lá, irmão, ficava assim, ó. Irmão, muito jovem, que pendura saia, tudo que querendo entrar pro carro. Ele só tocava em mim e recebia o Espírito Santo. Daiane, é mentira? É mentira, Daiane? Tá lá, a pastora também ia lá para o celular para ligar. Deus fez uma coisa extraordinária. Sabe o que foi que me derrubou? Foi uma comida. Foi irmão, foi crente. Um ponto de uma missionária falar na minha cara. Eu parei de ir na igreja porque você só chamava a sua prima, não se tá bom, porque você só chamava a tua prima para te ajudar, você não me chamava. Eu falei assim, o que você era? Missionária, então você não precisa ser chamada por mim, você já foi chamada por Deus. Uma missionária tem que ficar ligada dentro da igreja, igual acontece aqui. A pastora já pega para orar, já tem uma lá atrás segurando, porque eu tinha esse mistério. Às vezes a pessoa me tocava, pum, caiu no chão. Era coisa forte, irmão. Era coisa muito forte, né, pastora? Vai voltar, porque eu grudei com a senhora para aprender. E se eu tentar ser melhor do que a senhora aqui dentro, eu peço que Deus venha me abater. Se possível, até tirar minha vida. Porque eu não estou no evangelho para brincar de ser crente. Eu estou aqui para ganhar alma, aleluia. Eu estou aqui para profetizar que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Se teu esposo não está aqui, pode preparar o banco dele, que ele vai entrar por essas portas. Se a tua esposa não está aqui, aleluia, pode preparar o banco, porque ele vai entrar por essas portas.
Você não vê porque não tem união, aleluia. Não tem uma ligação espiritual da igreja. Porque a vontade do Espírito Santo é que todos sejam batizados. A vontade do Espírito Santo é que todos sejam curados. Eu estava com o nome de um caroço no seio. Eu falei, pastor, eu mostrei lá dentro, pastor, olha aqui como é que está. Eu preocupada, achando que era um câncer. Eu fui numa igreja, aleluia. A profeta revelou para mim que o diabo estava querendo implantar um câncer dentro de mim, mas que Deus não ia deixar. E Deus usou esse irmão para orar, louvado seja o nome do Senhor. E aquele caroço, só o caroço, irmão, crescendo, doía, aleluia. Irmão, eu sei que muita oração foi. Peguei o óleo ungido daqui, passei no seio, peguei o manto, botei o manto. Quando chegou no dia seguinte, eu falei,